Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Oi, Fê, boa tarde para você, para os ouvintes e também para quem assiste o CBN Brasil. Vera, nós tivemos a indicação já toda formalizada de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, só que agora o governo vai ter que lidar com as consequências dessa indicação com o Senado, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque Davi Alcolumbre queria a indicação de Rodrigo Pacheco. Como é que governo e Jorge Messias vão lidar com os atritos dessa indicação? Vão ter que fazer isso na base da diplomacia e do corpo a corpo, Fernando. O Palácio, desde ontem, está no seguinte discurso: olha, indicar o presidente do Supremo nunca foi uma atribuição compartilhada com o Senado. A atribuição é do Executivo, e cabe ao presidente fazer isso, é uma prerrogativa dele, e ao Senado cabe sabatiná-lo e aprová-lo. E aí é que mora a grande complicação, porque tem essa sabatina e essa votação no plenário, e ambas são por voto secreto. Quando você tem um presidente de uma casa que encampou uma candidatura, e isso é algo que eu me lembre inédito, encampar a candidatura e a candidatura ser de um dos integrantes do próprio Senado, não um integrante qualquer, um ex-presidente da casa, não um ex-presidente da casa qualquer, um ex-presidente da casa que é casca de bala do atual presidente, as coisas se complicam um pouquinho. Então é isso, você pode lidar com a coisa na base da autossuficiência, como fez o presidente, é minha prerrogativa, cabe a mim indicar e ponto final, e lidar com as consequências. Então agora está nessa hora de lidar com as consequências. Tão logo foi anunciado o nome do Messias, o Davi Alcolumbre já pautou um projeto que lida aí com despesas previdenciárias e que pode representar um rombo bilionário para o governo. A típica pauta-bomba. Típica pauta-bomba. Então, isso, a meu ver, já foi uma reação e um recado. Um senador me contou ontem que ele pretende lançar o nome logo para marcar a sabatina logo e marcar a votação logo, do tipo, dá seus pulos e arruma os seus votos. Então, a coisa pode, sim, ganhar uns contornos meio tensos para o governo nas próximas semanas. A gente sabe que esse governo ele não tem maioria em nenhuma das duas casas. E é uma ilusão do governo achar que a situação no Senado é melhor e ponto. Ela só é melhor porque o presidente ajuda, porque é ele que tem os votos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e não o Lula. Então, tudo isso vai ter que ser muito conversado, vai ter que ser construído, e eu diria que não é pouco provável que o Davi Alcolumbre peça mais coisas, além das muitas coisas que ele já tem nesse governo. Ele tem ministérios, tem cargos em escalões inferiores, tem cargos nos bancos públicos, tem muita emenda, e provavelmente vai querer renegociar suas posições no governo para engolir isso que ele considera que foi um sapo. Ele acha que o presidente não o comunicou direito, que a conversa com o Rodrigo Pacheco não foi boa. Ele acha que o líder do governo, Jacques Wagner, não jogou limpo para dizer quando que seria feita a indicação. Então tem muitas arestas a aparar e ao Messias vai caber fazer o corpo a corpo. E de senador em senador, o fato dele ser evangélico vai ser usado como um argumento a seu favor. Tem senadores que são ligados aí a igrejas evangélicas e eles comemoraram muito uma inesperada reação positiva por parte do ministro André Mendonça, que também é evangélico e foi indicado pelo Bolsonaro. Então, quando ele fez uma postagem elogiando a indicação e elogiando, inclusive, o Lula por isso foi visto como uma espécie de um passaporte junto a senadores que poderiam não ter simpatia pelo nome do Messias. Como você disse, né, Vera, o Senado tem sido, digamos, o ponto mais ou menos seguro para o governo até agora. E o PL antifacção, que a gente tanto fala aqui, vai para o Senado agora, né? E aí o governo quer mudanças, vai Davi Alcolumbre ajudar nesse sentido? Ele ajudou no primeiro momento, né, Fê? Antes da indicação do Messias. Ele indicou um relator que é ali visto pelo governo como alguém que pode restabelecer pontos importantes do projeto. Para isso, ele preteriu o Flávio Bolsonaro e o Sérgio Moro. Que estavam candidatos e ele chegou e falou, não vão ser vocês. Então ajudou.
Agora, eu acredito que a primeira reação, e na verdade eu apurei, nesse primeiro momento lavo minhas mãos, já está com o Alessandro Vieira, governo que se vire. Então, pode sim prejudicar também isso, porque o Alessandro Vieira não é que ele seja um petista ou um governista, ele é neutro nessa questão. Então, ele não vai restabelecer o projeto do governo ipsis literis como ele saiu do Ministério da Justiça. E o Davi Alcolumbre se poderia ajudar um pouquinho a mais, por exemplo, a negociar com a Câmara, para quando o projeto bater lá, eles não voltarem tudo ao projeto do DERIT. Ele poderia fazer isso com o Hugo Mota. Acredito que agora não vai fazer mais. Uma última questão, Vera. O presidente Lula indicou um homem branco no Dia da Consciência Negra. Tem a vaga agora, a vaga do Messias na AGU. Poderia vir uma mulher, não? A ideia é que venha. As candidatas que há, né, são mulheres brancas, mas fica sempre com aquele gostinho de prêmio de consolação, né, Fernando? Fica aquela coisa ali, não, para o Supremo não serve, mas para esses outros cargos serve. Ele fez isso já, né? Já estava preparando o terreno, dizendo que foi quem mais indicou mulheres para tribunais superiores. Mas todo mundo sabe que o Tribunal Superior mais vistoso e aquele que decide as grandes questões nacionais é o Supremo Tribunal Federal, não o STJ, ou o STM, nem o TSE. Então, tudo bem, serve para amenizar, para passar um pano, para que os movimentos progressistas que foram contrariados não fiquem tão bravos, mas a gente sabe que não atende, porque são 11 ministros e hoje em dia só tem uma mulher. Quando o Lula assumiu, tinha 2, então, na prática, nesse mandato, ele reduziu a participação feminina no Supremo Tribunal Federal. Vera, muitíssimo obrigado. Boa tarde para você. Bom final de semana. Ótima tarde para você. Até semana que vem. Tchau. Obrigada, Fred.